Então vamos falar sobre a natureza da realidade. Para explicar a natureza da realidade, vou explicar a alegoria da caverna de Platão, que ele abordou em seu livro A República. Certo, exatamente. Este livro. Sim, A República, certo? Uma das obras-primas da civilização grega, assim como da civilização ocidental. Muito bem, é assim que Platão explica a natureza da realidade. E então ele usa uma metáfora chamada a caverna. Quero que você imagine agora uma caverna, profundamente escura e enorme. E dentro dessa caverna, há centenas e centenas de pessoas, alinhadas juntas, umas ao lado das outras. E todas estão sentadas em uma fileira. E isso continua por, você sabe, quilômetros e quilômetros, milhares de pessoas. E elas estão acorrentadas ao chão e seus pescoços estão presos, então elas realmente não podem se mover. E tudo o que eles podem fazer é ficar olhando para uma parede gigante e vazia à sua frente, entendeu? Agora, atrás dessas pessoas, e repito, elas não conseguem ver o que está atrás delas, certo? É uma fogueira magnífica. Junto a esse fogo estão pessoas, não sabemos quem são eles nunca vão explicar quem são essas pessoas. Eles pegam marionetes e projetam essas marionetes do fogo na parede. E quando as pessoas observam essas sombras, acabam acreditando que aquilo é a realidade. E assim, eles começam a criar narrativas para explicar essa realidade. Eles criam uma linguagem. Eles dão nomes às sombras. Eles explicam de onde vêm essas sombras. Eles criam uma religião. Então essas pessoas decidem se especializar. Assim, há algumas pessoas que são sacerdotes e explicam essa nova religião. Há algumas pessoas que são poetas e falam sobre a beleza dessas sombras. E então você tem professores que ensinam sobre as sombras para crianças. E então, com o tempo, o que acontece é que essas pessoas se apaixonam por essa realidade a ponto de se tornarem viciadas nela. Então, se alguém chegar e disser: "Ei, pessoal, por que vocês não olham para trás e veem? É tudo uma farsa." Essas pessoas ficarão tão furiosas que matarão essa pessoa. Então, não sei se você já assistiu a um drama coreano. Você já assistiu a um drama de TV coreano? Na verdade, não. Certo. Infelizmente, sim. E essas coisas continuam por milhares de horas. E durante as primeiras 10 horas, você fica enojado com o enredo porque ele não faz sentido nenhum. Mas, depois de 20 horas, você não consegue parar de assistir, certo? A mesma situação aqui, onde se trata de um drama televisivo bobo, é tudo falso. Quando as pessoas assistem a isso com muita frequência, elas querem que seja verdade. E essa é a natureza da realidade em que vivemos. Então, algo importante a lembrar é que quem cria essa realidade não são as pessoas no comando. O que cria essa realidade é a nossa imaginação, certo? Então, a primeira coisa a entender é que tudo é uma alucinação. E isso é algo que cientistas do norte já confirmaram. Então, o que vamos fazer é pegar a saída da caverna de Platão, o arcabouço, e aplicá-lo à nossa realidade para entender como ela é criada, certo? Então, na primeira camada, você precisa de um poder, uma força para colocar as pessoas em cativeiro, certo? E isso é o que chamamos de complexo industrial militar dos Estados Unidos, assim como o Império. Voltando a esse exemplo, é a camada que coloca as pessoas em cativeiro. Mas agora, o segundo passo é que você precisa de pessoas para criar a realidade, para direcionar a atenção das pessoas para criar o jogo. E essas pessoas são a elite financeira, o Banco de Compensações Internacionais com sede em Basileia. Então, o que eles fazem? Essas pessoas são as que definem as taxas de câmbio. E eles também permitem uma transição perfeita. Transações financeiras, o sistema SWIFT, basicamente depois Wall Street e o Estado de Londres, onde os financistas atuam. E depois temos o Federal Reserve, o sistema do Federal Reserve, porque o Federal Reserve é quem imprime dinheiro. Ok. Agora, depois de definir as regras do jogo, você precisa de fato construir o próprio jogo, que é a economia global, certo? Economia global e, obviamente, este é um sistema bastante vasto que engloba tudo, certo? Agora você precisa explicar às pessoas como funciona a economia global. Você não pode dizer às pessoas: "Ah, sério, tem um pessoal trabalhando nos bastidores que está projetando sombras na parede." Então, o que você faz é criar organizações multilaterais que fingem controlar a economia global. E elas são o Banco Mundial, as Nações Unidas, a OMC. Você faz as pessoas acreditarem que tudo isso está sendo controlado de forma imparcial para o nosso benefício. Agora, você precisa convencer as pessoas de que o sistema é legítimo, que quando você está realmente vendo as sombras na parede, elas são reais.
E é por isso que você precisa da mídia. É por isso que você precisa da cultura, como Hollywood, filmes, basicamente. E você precisa de educação, de um sistema escolar, ok? Essas são pessoas que são todas prisioneiras, que se tornaram líderes entre os prisioneiros e que os estão ajudando a compreender as sombras na parede. Então, Estou na mídia? sim, você é. Será que sou mesmo? Sim, Então, o que estou fazendo? Será que sou uma das pessoas no meio do incêndio que controla a narrativa? É isso mesmo? sim, sim. Mas eu não pertenço a ninguém. É isso que você pensa. Ah, é mesmo? Sim. Por quem eu sou controlado? No fim das contas, são as pessoas que controlam o fogo que estão no comando, certo? Então, no fim das contas, são essas pessoas, a segunda camada, Os... mestres do jogo, a elite financeira que controla tudo. E a elite financeira, de novo, é como o Banco Mundial, como você disse. Não, não. A elite financeira são esses banqueiros privados. Então, os banqueiros privados estão me controlando porque você disse que eu estava na mídia. Você quer ganhar dinheiro? Sim, Então eles estão te controlando, ok. certo? Como eles estão me controlando? Porque eles controlam a criação de dinheiro.